fiz a gravação. Obrigado, desculpa, Esther. Nada. Então é isso, assim, essa disciplina, ela acontece, então, hoje, mais um pouco na metade da faculdade, né, as pessoas podem puxar em outros períodos, mas é, ela acontece, né, nessa metade da faculdade, então, a gente tem, na verdade, aqui estudantes que têm muitas trajetórias, né, porque a psicologia, ela tem muitas abordagens. Então, como é uma disciplina obrigatória também, então muitas pessoas participam da disciplina, devem participar da disciplina. Então, essa é uma das turmas de psicologia do trabalho, e, e aqui a gente tenta dar uma contextualizada, né, no sentido de entender as forças mais gerais, né, e as mais fechadas que acontecem nas situações de trabalho, para a gente conseguir analisar essas situações de trabalho. Então, inclusive, o trabalho final deles é fazer uma análise de uma situação de trabalho. Então, eles vão entrevistar alguém para tentar capturar mesmo dicas, né, do que se passa ali naquela situação de trabalho e como que a gente pode atuar enquanto psicólogas e psicólogos nesse mundo do trabalho, né? E, afinal, esse mundo do trabalho, na verdade, ele é um mundo que faz a roda girar também, né? Então, a gente também quer que esses estudantes e todo mundo que participe da aula entenda que a importância dessa disciplina, não só como uma disciplina obrigatória, mas a importância de se entender o mundo do trabalho e de se entender o papel da psicologia nesse lugar também, né? Como também que a psicologia já cooperou muito para para processos mais vigilantes, né, do trabalho, digamos assim. E como a gente pode tentar romper com isso e construir também uma psicologia do trabalho que seja mais coletiva, mais interessante também, né, que afirme a vida de alguma forma. Então, na verdade, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado, que eu estou começando agorinha, para dar uma situada no tema do trabalho por plataformas, né? Eu sei que não é o caso de vocês ser trabalho por plataforma exatamente, mas é o trabalho o trabalho da entrega. E, e aí, quando eu passar para vocês, vai ser passar no sentido de pensar justamente essas alternativas, né? De ver como que a gente pode, na verdade, construir essas alternativas juntos, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só porque ela já estava prontinha, assim, que ela me dá uma guiada também para eu, para eu apresentar. Não é? Eu só queria Cadê? saudar aqui a presença da Vivian, da Juliana, do Josemar, que tem acompanhado as nossas atividades, né? Então, são pesquisadoras, pesquisadores do mundo do trabalho, da saúde e adoecimento no trabalho, e já, né, a Vivian já terminou o doutorado, a Juliana está fazendo doutorado, o Josemar está fazendo doutorado, pesquisando esses temas também. Então, obrigado, Esther. Obrigada a todo mundo, gente, que está aqui também. Eu fiquei bem animada com essa aula mesa que a gente montou. Eu acho que para o próximo período, inclusive, a gente pode tentar fazer ela ser mais encorpada, porque eu acho que é muito importante a gente mostrar as nossas discussões aqui para fora, porque elas têm sido muito interessantes, assim. E a minha pesquisa, o nome provisório, né, a gente sempre brinca com isso, até agora é A Vida é uma Entrega, o trabalho por plataformas digitais de entrega e suas ressonâncias neoliberais. Então, na verdade, não tem como eu falar dessa pesquisa sem falar as minhas motivações para escrever ela e situar também um pouco onde eu fico, né, nesse espaço, assim. Eu sou de Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, aqui na região metropolitana do Rio, né, do estado do Rio, e na cidade que eu vivo, assim, que eu sou nascida e criada, a taxa de empregos formais é de 11,9 para cada 100 habitantes, assim, de acordo com a Casa Fluminense.
no mapa da desigualdade do ano passado. Então, é uma estatística, na verdade, que ela marca muito as minhas expectativas em relação ao trabalho, né, aos estudos, ao futuro, enfim, justamente talvez para estar nessa estatística de empregos formais, né, dessa expectativa, assim. E durante a graduação, toda a minha trajetória acadêmica e política também foram muito atravessadas pela questão do trabalho. Então, assim que eu entro na faculdade, em 2015, para os estudantes que estão aí, eu sou de 2015, entrei em 2015.1, eu participei da greve geral da FRJ, que era justamente em favor do pagamento atrasado das funcionárias terceirizadas. Participei também de um projeto de extensão que eram oficinas de arte com educadoras de uma creche, né, de uma instituição de educação infantil no Morro Santa Marta. Então, além de olhar, né, para a educação, a gente também olhava para o trabalho das educadoras e como cuidar de quem cuida a partir dessas oficinas. E em 2018, eu entro como coordenadora no pré-vestibular popular Mais Nós, e é quando eu tenho mais acesso assim, às expectativas desses jovens em relação ao trabalho. E é quando eu passo a olhar com mais carinho também, justamente para a relação educação e trabalho. E eu percebo, na verdade, que muitos desses estudantes do pré-vestibular ocupam postos mais precários de trabalho, né? Ou também... E muitos deles eram motoboys e passaram a ser entregadores. Então, para poder compreender um pouco mais, né, de como eram essas experiências e essas vivências, eu passei a entender, na verdade, o que era esse tal desse capitalismo neoliberal que tanto afeta, né, a nossa vida, assim. Então, de acordo aqui com o Ricardo Antunes, né, também é um autor importantíssimo para o mundo do trabalho. O capitalismo neoliberal ele decorre de uma reestruturação produtiva que buscou reaver o padrão de acumulação do capital, né? Então, durante as décadas, mais para o fim da década de 60, 70, um pouco mais adiante, esse capital precisava se renovar para não perder essa hegemonia. Então, foi quando se acenderam alguns valores, né, soberanos e fundamentais que não consistiam apenas numa cartilha econômica que os governos iam, né, acionar nas suas governanças, né, mas que iam inundar toda a vida social das populações, como a gente pode ver que inunda, inclusive, a nossa vida até hoje, como individualismo, mérito, competição, entre outros motes que a gente sempre escuta e que a gente deve seguir aquilo, né? Então, para acontecer essa reestruturação, se redesenha também as formas de trabalho. Então, aumenta o proletariado de serviço, ocorre uma descaracterização dessa classe comum trabalhadora, uma flexibilização, né, dessas relações de trabalho, e surgem, então, novas modalidades, assim como novas formas de subjetivação, novas formas de ser, agir, pensar, atreladas, inclusive, a essa vivência no trabalho. Então, se produz, né, uma insegurança em relação ao trabalho e renda, com toda essa flexibilização e precarização, fazendo com que as pessoas vendam sua força de trabalho de formas cada vez mais precárias. Afinal, é preciso sobreviver a esse capitalismo neoliberal, né? Não existe acho que era Margaret Thatcher, né, que falava que não há alternativa. Então, não há alternativa se não vender a minha força de trabalho de uma forma mais precária para conseguir me alimentar. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa agenda neoliberal em curso desde a década de 90. Eu acho que é interessante ressaltar que ela chega com um certo atraso no Brasil, muito por conta das lutas dos movimentos sociais do fim da ditadura que estavam em decorrência, né? A gente vivia uma efervescência política muito forte aqui no Brasil durante esse período, um pouco antes de 90 e tal. Então, essa ascensão desses movimentos sociais
também como a Constituição de 88, ajudaram, de alguma forma, a impedir a entrada dessa agenda neoliberal anteriormente, sabe? Então, eles atrasaram um pouco isso. Mas nos governos Collor e FHC, a gente tem privatizações e uma menor intervenção estatal, e infelizmente, né, nos anos 2000, acontece uma continuidade dessa agenda, né, que promovem segurança social, esvaziamento da justiça do trabalho, mais flexibilizações das leis trabalhistas. Então, nessa segunda década, né, dos anos 2000, a gente tem, então, uns 3 marcos importantes para essas flexibilizações e para esse caminho da precarização do trabalho, que é em 2015, a regulamentação da terceirização, ainda nos governos PT, em 2017, a reforma trabalhista, com alteração de 201 pontos da CLT, já no governo interino do Temer, e a reforma do sistema de previdência social, né? A reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, fora os outros diversos desmontes que a gente vem tendo em tempo recorde de 2018 para cá. E, na verdade, é nesse cenário que a OMS declara que estamos em pandemia, né? Então, temos aí um vírus circulando que mata as populações mais vulnerabilizadas, que mexe ali com o sistema social de alguma forma, assim. E, mexendo no sistema social, mexe também no trabalho. Então, alguns trabalhos, né, eles acabam sendo considerados como essenciais, como não podem parar. Outras pessoas se destinam ao home office, e aí eu acho também que é uma categoria de análise bem interessante para se trabalhar, né, pensar, né, esses novos modelos home office, como que eles também vêm produzindo outros modos de subjetividade, e muitos vão para o desemprego, assim. Só de maio a outubro de 2020, aumentou em 35,9% o contingente de desempregados no Brasil. Nesse período também se alcançou a taxa de desemprego, a maior taxa de desemprego da série, que bateu 14%, né, mais 14,1%. Mas nesse período também se destacou uma classe em especial, que é a classe dos entregadores por aplicativos, assim. Por 2 motivos, eu acredito, assim. Pela necessidade, né, de se ter mais entregas, de as pessoas em casa precisando, né, agilizar esse processo, mas também porque eles, nesse movimento, eles evidenciam as estratégias para driblar esse desemprego que acontece, que está presente. Então, realizar entregas por aplicativo é uma estratégia, mas, ao mesmo tempo, também denunciam ao mundo essa intensa precarização do trabalho, né? E os efeitos desse trabalho por plataformas digitais. Eles também notabilizam essas estratégias de enfrentamento, né, essa precarização, construindo, então, operações de frestas nesses campos. E se tornam uma força especial que emerge na luta pela vida digna. A gente vê aí os diversos atos e movimentos e greves que aconteceram desde o início da pandemia até aqui, dando uma grande visibilidade à classe de entregadores. E esse trabalho, né, da entrega por plataforma, e acredito que alguns outros trabalhos também, eles se encontram, né, na chamada uberização do trabalho. E é importante entender que a uberização é um processo, como as meninas do grupo, semana passada, as meninas apresentaram 2 textos no grupo falando de uberização e falando de elementos da uberização, inclusive os 2 textos que eu uso nessa apresentação aqui. Então, elas explicaram isso muito bem também, que a uberização é um processo que é um resultado dessas políticas neoliberais que eu falei até agora, mas que se dá historicamente, que ainda não está acabado, né? Então, como a Ludmila Bilho, né, Vostek, ela define a uberização como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho que se apresenta como uma tendência global. E aí, pensando um pouco desses elementos, eu vou passar um pouco mais rápido por eles, porque foi bem
explicado e bem falado pelas meninas na aula passada, assim. A gente tem alguns elementos centrais que giram em torno desse processo. Então, a gente tem as plataformas digitais, que vêm sendo consideradas vetores dessas novas formas de organização. Então, elas materializam, de alguma forma, esse novo estágio do processo de uberização. Então, vai se buscando nessas atualizações formas cada vez mais requintadas mesmo de dispersar esse trabalho sem perder o controle dele. E aí a gente tem também o chamado gerenciamento algorítmico, que é uma forma de controle e vigilância do trabalho por meio da datificação que se faz nesses aplicativos. Então, são programações algorítmicas que mapeiam, né, e produzem dados gigantescos que permitem a essas empresas a datificar mesmo, a ter acesso a quanto um trabalhador consegue ficar na rua, por exemplo, quanto tempo faz uma entrega. Então, todos esses dados permitem pensar como se organizar e controlar esse trabalho. E aí, chamando não mais, né, de só aplicativo, porque eu acho que também tira um pouco dessa responsabilidade, essas empresas aplicativas elas se apresentam como mediadoras, né, dessa oferta e procura. A grande frase, né, que entre o consumidor e o prestador de serviço é apenas uma mediação, mas, na verdade, é uma grande máscara que nega os vínculos empregatícios e continuam controlando o trabalho, e são essas empresas aplicativas que determinam os valores do trabalho, a distribuição, a localidade desse trabalho e, na verdade, chamando aquele trabalhador de empreendedor, né? De colaborador, mas, na verdade, são essas empresas aplicativas que dão valor a esse trabalho. E aí se forma um grande contingente, na verdade, do que a Ludmilla chama de trabalhadores just-in-time, que são trabalhadores que admitem os custos e os riscos dessas atividades, mas que não têm essas garantias e esses direitos, né, em retorno, assim. Não negociam seus valores, não negociam a distribuição do seu trabalho e estão sempre ali prontos a serem explorados por esses aplicativos, né? Deixando essa força de trabalho sempre ali disponível de alguma forma. Então, e aí situando mais a minha pesquisa mesmo, né? No contato com essa pesquisa, com esse trabalho, o objetivo da minha pesquisa durante esses próximos 2 anos é analisar os efeitos do capitalismo neoliberal nos processos de subjetivação de trabalhadores da entrega por plataformas digitais. E aí eu vou tentar responder algumas perguntas com a minha pesquisa, como quais são os principais produtores de sofrimento psíquico para esses entregadores, quais vão ser os efeitos do capital pandêmico para o mundo do trabalho, e aí eu até pincelei isso na aula passada, falei um pouquinho do capital pandêmico, que é uma junção, né, do metabolismo antissocial do capital que a gente já conhece, com a crise estrutural que a gente vinha vivenciando e com a crise sanitária do coronavírus. Então, essa grande junção vai construir experimentações de precarização do trabalho durante esse tempo. Então, quais vão ser os efeitos desse capital pandêmico pós-pandemia, sabe? Quais as contribuições da psicologia para essa guinada mais uberizada do trabalho e quais as estratégias de sobrevivência e de garantia da existência desses trabalhadores. Então, para responder essas perguntas, eu vou utilizar um quadro teórico, né, a fim de perceber as compreensões sobre o neoliberalismo e como a precarização opera nesse mundo do trabalho e no campo social, a partir dos trabalhos de Ricardo Antunes, David Harvey, Dardot e Laval, compreender também como o neoliberalismo é uma patologia social que vai se utilizando dessas estratégias refinadas para desatentar a gente da afirmação da vida digna mesmo, principalmente no trabalho da entrega, no meu caso, não sei se vocês conhecem, mas é com um tal aí de João Ferreira, vou usar os trabalhos dele,
as compreensões também de produção de subjetividade, né, de Deleuze, Guattari, Sueli Ronick e Agamben, e analisar o trabalho prescrito e o trabalho real, para a galera da turma mesmo, vocês já viram isso aqui também, e um prescrito soberano também, que se apresenta nessas nuances da precarização do trabalho, a partir de De Jure e do João também. Então, um quadro teórico, né? Mas eu tenho algumas pretensões com essa pesquisa também, além dos objetivos mesmo, assim, que é além de caracterizar, né, esses efeitos da uberização que a gente falou até aqui, mas também compreender como que eles se dão na vida concreta desses trabalhadores, né? Como que ela se dá ali na realidade. Contribuir também, né, para a formação de políticas públicas a partir do que eu escrever, né, do que eu produzir, com políticas de amparo mesmo a esses entregadores e na responsabilização dessas empresas aplicativas, e tentar também compreender como que o reconhecimento, enquanto categoria, né, essencial, conferiu a esses entregadores uma sensação de pertencimento a essa classe. E talvez tenha sido esse pertencimento que fez também potencializar ainda mais as movimentações que aconteceram na luta por direitos e organização dessa classe. Tem até uma frase que eu coloquei aqui, que é do Galo, que é líder, né, do movimento dos entregadores antifascistas, de uma entrevista que ele diz que no meio da manifestação abriu um espaço e fomos passando com as bicicletas. O pessoal começou a bater palma e nessa hora o companheiro se sentiu com autoestima. Então, como pensar também como esses movimentos coletivos auxiliam na luta por direitos também e conferem esse pertencimento, né, esse reconhecimento enquanto classe. E, para isso, eu vou fazer uma revisãozinha da literatura, uma pesquisa de campo, que vão ter encontros com entregadoras e entregadores, organizados pelo coletivo dos entregadores antifascistas, a fim de construir mesmo um espaço de escuta, de experimentação também desses movimentos vitais, dar voz a esses sofrimentos e amplificar a potência desses sujeitos mesmo. Então, entender que a partir desses movimentos coletivos, a gente consegue traçar alternativas a todo esse sistema que se monta cada vez mais e que faz essa roda girar das plataformas digitais, da uberização, da precarização do trabalho, do neoliberalismo. Então, tentar compreender a coletividade enquanto uma potência para brecar, assim como o break dos EPs de 2020, para brecar o avanço dessa precarização do trabalho. E a partir, né, desses encontros coletivos e tudo mais. E aí, essas são as referências que eu usei, e eu quero muito passar, terminando, né, falando dessa coletividade, falando dessa importância de se fazer operações de frestas mesmo, né, de romper com certas normatividades e a gente achar que aquilo está dado e que é daquele jeito mesmo, passar para as meninas da Puma, que é um movimento movimento de mulheres cicloentregadoras de Porto Alegre, que vieram para falar aqui com a gente sobre o coletivo, sobre essa experiência. Então, queria situar aí um pouco para a gente ouvir elas um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, a Ali está por aqui também, né? E, bom, falar de como a gente surgiu. A Puma é um coletivo que surgiu em 2020, no ano passado, então recentemente a gente fez um ano de existência, e foi justamente nesse cenário de precarização e desvalorização da mão de obra que a gente se viu precisando trabalhar, como uma necessidade básica, né? Então, e a dificuldade que a gente encontrou na época frente aos aplicativos é um outro recorte interessante de se fazer, que é estrutural também, que é o gênero. Né? A vivência que as mulheres entregadoras têm nos aplicativos é muito diferente da vivência que os homens entregadores têm nos aplicativos.
Eu não sei se estão em todos, mas eu sei que, por exemplo, no iFood, os restaurantes têm a possibilidade de bloquear mulheres entregadoras. Então, muitos restaurantes fazem isso. Algumas das meninas que já trabalharam na Puma já passaram por isso, então ficavam horas na rua tentando conseguir tele para conseguir trabalhar, e a maioria dos restaurantes não permitia que mulheres fizessem esse tipo de serviço. Então, a gente se viu sem ter realmente para onde correr, a não ser a nós mesmos. Então, foi juntando a nossa vontade e necessidade de trabalhar com uma organização coletiva que a gente viu que era a única forma possível, era se a gente fizesse por nós mesmos. E é interessante de colocar que a gente tem cultura de coletivos de ciclo entrega em Porto Alegre. A gente tem a Pedal aqui, que acho que já faz 5 ou 6 anos que eles existem, e os ciclo entregadores deles são CLT, então é uma realidade bem diferente do que a gente vê hoje nos aplicativos, e eles então começam a existir antes desse cenário e eles se mantêm dessa forma nesse cenário. Então eles conseguem dar ainda uma estrutura para a vida de quem trabalha com eles que o aplicativo, por exemplo, não fornece. Em relação a como a gente funciona, a gente não viu outra alternativa a não ser um coletivo. A gente não tinha ferramentas e fundo de caixa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Então, a gente precisava trabalhar e a gente começou juntas, éramos 3 em 2020. A gente começou e uma outra coisa que eu pensei enquanto a Esther estava falando, que a gente não é trabalhadoras de aplicativo, mas de uma certa forma a gente não é trabalhadora de aplicativo, a gente não entrega pelo iFood. Então, a gente tem a autonomia da precificação do nosso trabalho, do horário do nosso trabalho, né? Várias questões de autonomia e de respeito próprio que são possibilidades de escolha para nós. Com quem a gente quer trabalhar, de que forma a gente quer trabalhar, mas de qualquer forma a gente segue sendo refém do Instagram, por exemplo, do WhatsApp. Então a gente não consegue ainda, é muito difícil a gente existir fora do algoritmo. Então a gente tenta, o nosso foco sempre é o local, né? Então iniciativas locais, microempreendedoras, mulheres que estão começando os seus negócios, porque a gente entende que são essas pessoas que entendem o que é a força de trabalho. Né? Então, são essas pessoas que conseguem entender o que é o nosso trabalho e, dessa forma, valorizar e entender o nosso preço, por exemplo, por quilometragem, e não pechinchar, por exemplo. Né? Então, os aplicativos, eles servem para facilitar o lucro sempre do patrão. E no Instagram não é diferente. Né? Então, agora a gente tem a dificuldade de o alcance da nossa plataforma e as pessoas que a gente consegue alcançar, né? Então, a gente tem que se adaptar a essas novas normas do Instagram, essas novas realidades de mídia e de público, que também são muito difíceis para 5 pessoas, somos em 5 hoje, na Puma, que têm outros empregos, né? Que têm outros trabalhos, porque a gente não consegue sobreviver só de entrega. Principalmente nos últimos meses, que tem diminuído muito as entregas, principalmente das nossas parceiras, a gente vê por causa de uma flexibilização da pandemia. Então, muitos lugares que só entregavam hoje já estão abertos e as pessoas, então, vão consumir nesses locais. Então, muda o cenário da cidade, muda as permissões da prefeitura, muda a nossa carga de trabalho e muda o quanto a gente vai receber no fim do mês. Então, mesmo a gente sendo independentes e autônomas, a gente ainda é completamente influenciada pelo cenário macro aqui de Porto Alegre, das decisões dos grandes empresários, né, que influenciam a prefeitura nas suas decisões. Não sei, Eli, você quer falar alguma coisa? Tudo bom, pessoal? Eu sou a Liege. Eu só queria mais falar um relato pessoal, assim, em relação à Puma e um pouco da organização, né? Porque eu saí... Eu trabalhei em bar durante bastante tempo, né? Para conciliar com a faculdade que eu faço. E eu saí na pandemia...
eu fui demitida desse lugar que eu trabalhava, o lugar fechou, inclusive, e eu fiquei sem o que eu vou fazer, né? E uma das opções foi, vou fazer entrega de aplicativo, sou ciclista, gosto de pedalar, vai ter que ser. E aí foi quando eu fiquei sabendo, né, da Puma. Eu entrei depois, eu entrei em janeiro de 2021, e mesmo o que é muito louco, assim, porque mesmo eu estando num trabalho CLT antes, eu passei por uma vulnerabilidade muito grande, assim, uma supressão de vários direitos mínimos nesse outro trabalho, que, enfim, não vem ao caso agora, mas para contextualizar. E aí entrei na Puma e vi essa organização horizontal, né, em que nada é vertical, tudo é consultado com todo mundo, se está bom o preço, se está bom, se a distância que a gente vai fazer está bom, como a gente vai se organizar, a gente pela gente, né? E a gente tem também uma organização em relação ao dinheiro, né, as porcentagens da tele. Uma parte dessa porcentagem vai para quem faz o atendimento das pessoas, organiza as rotas, recebe os pedidos. Parte vai para ciclista e parte também vai para o que a gente chama de caixinha, que é a que a gente usa para uma emergência ou para fazer alguma coisa pela gente, tipo, seja camiseta, seja comprar câmaras, reservas para as bicicletas, enfim. A gente tem essa organização que é a gente pela gente, sabe? Tipo, nada para além disso. Então, é muito interessante essa nova forma de pensar, né? Que senão a gente fica preso sempre, só tem essa opção e é o que eu vou ter que me sujeitar. Então, enfim, mais nesse sentido para entender, contextualizar vocês. E uma das dificuldades que a gente encontrou também é a clientela, né? Então, a gente teve que entender quem seriam os nossos clientes e quem a gente quer trabalhar, né? Porque, no final das contas, a gente tem, dentro dos entregadores, os motoboys, e as pessoas que entregam de moto, que tem uma realidade e alguns problemas muito específicos, né? E eles também são uma categoria que desde sempre são extremamente organizados nos restaurantes que eu também trabalhei. Os motoboys, eles têm uma consciência de categoria, assim, eu vi em poucas categorias de trabalho. Eles são muito fiéis a si e eles se protegem muito. E no mundo do ciclismo a gente vê um pouco disso e a gente também não vê, porque como esporte, o ciclismo é, principalmente no Brasil, um esporte elitista e branco. Não que não seja fora do Brasil, né? Na Europa também a gente vê agora, pela primeira vez, mulheres negras participando de competições nas Olimpíadas, né? Então, o ciclismo em si é um esporte muito elitista. E a gente tem, então, dentro da tele, quem pedala de bicicleta enfrenta outras realidades. E uma delas, e a mais digna de ser mencionada, é o medo de morrer, né? Que não adianta a gente fugir desse assunto, mas é isso, a gente... até em Porto Alegre a gente tem uma estrutura razoável, bem razoável, em relação, por exemplo, a São Paulo, que tem mais quilômetros de ciclovia, por exemplo, né? As nossas ciclovias aqui, elas existem e elas não têm manutenção, então muitas vezes é difícil também utilizá-las. E o trânsito é muito violento, a gente enfrenta bastante dificuldade de violência no trânsito, não só por ser mulheres, mas por estarmos em uma bicicleta. Então, violência de gênero e violência física, dos carros partirem para cima da gente, dos carros derrubarem a gente, tirarem a gente da via, né? Derrubarem as ciclistas, não prestarem socorro. Então, essa é uma das coisas também da Puma que a gente conversa sempre, que é um sonho nosso é poder dar um plano de saúde para as ciclistas, né? Para que elas se sintam asseguradas de alguma forma, caso aconteça alguma coisa, elas tenham para onde correr. Claro que não é uma coisa da nossa realidade ainda, mas são os sonhos que a gente sonha junto, e é por isso que acho que a gente consegue seguir assim, trabalhando, indo para frente, porque a gente vê que podem existir mudanças na nossa realidade,
porque nós que estamos construindo, né? Apesar de tudo que nos rodeia. E eu acho que isso da gente conseguir ter essa autonomia de poder decidir, por exemplo, os horários e as ruas que a gente sobe ou que a gente desce, os locais que a gente vai, é o tipo de autonomia que as pessoas na iFood não têm e são penalizadas, né, dentro desse aplicativo, são proibidas de trabalhar. Então, é uma relação de trabalho extremamente exploratória e abusiva, e essa mentalidade a gente tem nos nossos clientes, não em todos, né, mas em alguns. Então, a gente também tem que fazer essa parte educativa com quem a gente quer trabalhar, que é explicar, às vezes, os pormenores, do tipo assim, quem precifica o nosso trabalho somos nós, né? É falta de respeito tu solicitar um serviço e tu desejar que ele seja mais barato, porque não pensa na complexidade de pessoas que estão colocando seus corpos na rua, em cima de bicicletas, e fazendo essa entrega. E não tem nenhuma garantia, né, para essa pessoa. Se alguma coisa acontecer com a bicicleta da Liege, bom, a gente tem uma bicicleta aqui em casa, essa a gente pode emprestar. Mas se a gente não tivesse, ela não poderia trabalhar, né? E essas coisas que às vezes a gente tem que fazer esse processo com os clientes, de mastigar mesmo, de explicar do porquê que esse é o valor da nossa quilometragem, ou por que a gente cobra uma taxa para esperar quando a gente vai fazer burocracia nos correios, em cartórios, as coisas assim. Então tem muito dessa parte educativa também para conseguir construir um vínculo de trabalho que seja digno para os dois lados. Porque eu acho que a mentalidade da exploração é muito presente para essa categoria. A categoria de entregadores, no geral, é visto como um subemprego, né? Então, uma desvalorização do profissional. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que lidar com as pessoas com as quais a gente trabalha, que é mostrar que a gente não está fazendo um favor ou não é um bico, esse é o nosso serviço e nós somos trabalhadoras. Então, a gente exige respeito, se não há respeito numa relação de trabalho, a gente se retira dessa relação de trabalho e busca outras parcerias. Porque a gente entende que é uma das únicas coisas que a gente ainda tem é a nossa dignidade, né? E poder decidir algumas coisas em relação ao nosso trabalho. Então, a gente fica feliz de hoje ter parcerias que entendem o momento que a gente passa, entendem o que o entregador passa. Então, às vezes, a gente recebe de uma padaria que é nosso cliente, ele dá comida sempre para as entregadoras, sempre. Então, ele sempre dá um pão, um bolo, alguma coisa, depois que a gente fez várias entregas. E é uma gentileza que tu percebe que é uma pessoa que está olhando para ti como um ser humano. Não só uma pessoa com uma bicicleta e que vai levar uma coisa e vai voltar. Então, ele sabe os nossos nomes, ele faz essa gentileza de nos dar uma comida, de perguntar se a gente está bem, se a gente quer uma água. Então, muitas vezes é difícil lidar com essa desumanização, né? Pessoas que te deixam 15 minutos esperando ou que não te oferecem um copo d'água, que descem sem máscara, né? Então, são várias microagressões que a gente passa no dia a dia, dentro do nosso trabalho, mas que a gente encontra um pouco de acalanto nessas relações que a gente tem construído, que são relações para além do trabalho, né? Que são relações de apoio e de coletividade dentro dessas iniciativas locais daqui de Porto Alegre. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, assim, que linka com o que a Carol estava comentando, né? É a visão de alguns clientes, algumas pessoas ainda muito apegada ao funcionamento desses aplicativos também de entrega, de entram em contato com a gente já achando que vai ter disponível agora um ciclista para fazer a tele dessa pessoa. E não, nós somos 5 apenas, a gente organiza os horários, a gente tem toda uma agenda, tem toda uma sistemática, né? Que às vezes algumas pessoas não entendem, eu acho, porque estão acostumadas. Tu entra nesses aplicativos, na hora eles encontram um ciclista para te atender e vai fazer a tua entrega agora. Então não tem essa preocupação, né, de agendar um horário, de pedir com antecedência. E aí a gente achou para nós confortável um valor, quando é de urgência, assim, cobrar uma taxa, né, justamente
por essa urgência. E aí a gente percebe essa dificuldade de alguns clientes de não entender, mas por que fica mais caro essa distância mesmo, assim, enfim, justamente porque está quase que enraizando, né, essa visão, essa uberização do trabalho e de estar sempre disponível, ter alguém ali disponível para prestar esse serviço. Em relação à nossa organização interna, acho que é uma coisa interessante da gente falar também, que a gente foi tateando, assim, no começo, né? A gente não sabia, por exemplo, que tipo de sistema a gente ia usar. Então, a gente começou usando o Excel, que é nosso fiel escudeiro até hoje, por onde a gente se organiza. Então, a gente tem um Google Forms, onde a gente lança as séries. A gente tem uma planilha elaboradíssima, que a minha irmã fez para nós, que a minha irmã é mestre do Excel, então ela elaborou uma planilha cheia de códigos e coisas para nós, então que facilita muito o nosso trabalho, que também a gente tem que estar sempre revisando esses nossos algoritmos ali, vendo se ainda faz sentido, se aquilo está funcionando. E a gente usa o Trello também, que é uma plataforma gratuita. Então a gente tenta usar sempre essas duas formas de organização, que é como os outros coletivos daqui de Porto Alegre também costumam se organizar, e em São Paulo a gente tem as Senhoritas Courrier, também, que é um coletivo incrível, que são são mulheres e pessoas trans que trabalham, e pessoas LGBT no geral, e elas também trabalham dessa forma. Então, no começo, a gente teve que buscar as nossas referências. Então, a gente teve que conversar com elas, perguntar como elas se organizavam, como elas faziam, conversar com coletivos daqui de Porto Alegre para ver como eles precificavam o trabalho deles, se isso ficava interessante para nós. Então, a gente teve que buscar quem já fazia isso para a gente entender como também fazer essa nossa organização interna. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Meninas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, assim. Foi não, está sendo, porque continuamos. Mas muito legal escutar vocês, assim, e poder perceber até numa parada regional mesmo, sabe? De como que essa luta, ela não é uma coisa do Rio de Janeiro ou de São Paulo, sabe? Ela é uma parada nacional e internacional também, né? A gente vê aí mundialmente a questão da entrega e desses trabalhos cada vez mais visibilizados, né? Primeiro, agradecer as falas e, e ver se o João quer comentar alguma coisa, os monitores, ou o pessoal da turma mesmo, se quiser fazer alguma pergunta, os nossos convidados também. Depois eu queria comentar, primeiro, fazer um super agradecimento a Carol, a Eliege e a Esther, que fez o convite e foi fazendo essa composição, né, para que vocês estejam aqui hoje. É muito importante conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, que é, por um lado, uma invenção de uma forma de trabalhar, a partir de um modo muito especial, né? Isso que Carol falou, que a grande referência é que o trabalho seja digno. Isso deveria ser sempre a grande referência. Infelizmente, a gente vive um modo de sociedade, de modelo produtivo, de exploração, que o tempo todo fica sinalizando que essa referência da dignidade, ela meio que vai se perdendo nesse turbilhão de exploração do trabalho, de exploração da vida. Então, assim, é muito importante conhecer o trabalho de vocês, divulgar o trabalho de vocês, fazer com que as pessoas que estão, assim como vocês tiveram contato com Senhoritas Courrier, que outras pessoas que estão buscando esses caminhos em vários lugares, né? O ganho direto da pandemia, nós temos a oportunidade de compartilhar isso com vocês agora, de vocês trazerem essas experiências que são de extrema importância, porque às vezes, quando a gente começa a ver todos os efeitos de adoecimento que o trabalho produz, né? Esse modo de produção do trabalho
nesse formato, né, dessa sociedade neoliberal, que a gente pode entender também como um modelo adoecido, porque ele não tem a dignidade como a sua questão principal. E todos os coletivos que não têm a dignidade como sua questão principal, eles precisam, deveriam ser colocados em situação de crítica, e mais do que isso, em busca de transformação. Então, achei super, assim, muito, muito importante. Eu não quero ficar falando, eu quero convidar as pessoas para falar, e depois eu posso comentar mais um pouco, porque eu acho que vocês estão fazendo uma reescrita de uma grande história a partir da iniciativa de vocês, que é reescrever essa história de algum jeito, em algum canto, de alguma forma. E essas reescritas dos pequenos grupos, como a gente estava falando no começo, todas as transformações da história começaram com pequenos grupos. Então, isso não é uma esperança ingênua, os pequenos... Não, isso é um fato, assim, né? E ouvir vocês e poder, de uma certa forma, que tiveram o nosso pequeno alcance, né, contribuir para que essas informações circulem, para que elas possam ser também referências para outros grupos, eu acho que isso que pode dar sentido para os nossos espaços aqui, para o tempo de vida que a gente também está dedicando aqui, para pensar o outro modo de estar no mundo, né? Porque desse jeito que está, não dá, né? Não dá. Tem muita gente adoecendo, muita gente morrendo, muita gente sendo explorada há muitos e muitos anos no Brasil. E hoje de um outro formato, outros formatos de exploração, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho, tanto quanto possível, né, que as pessoas que estão aqui com a gente. Queria saudar também a presença da Isabela, que participa do nosso grupo de pesquisa. Isabela Berno, que também é pesquisadora da área de trabalho, de saúde e adoecimento, que está fazendo doutorado com a gente. E eu queria ouvir, né, o pessoal da turma, a Esther, o pessoal da monitoria, desse momento tão especial da gente estar aqui com Carol e Liege. Eu tenho uma curiosidade, mas eu acho que é por curiosidade mesmo. Não sei se vocês falariam, eu espero, não sei mesmo. Como que vocês precificam o trabalho de vocês? Eu fiquei com muita curiosidade mesmo de saber, porque pelo aplicativo a gente sabe que é uma lógica extremamente do lucro desses aplicativos, das empresas. Então, inclusive, eles mascaram como que eles datificam isso, né? Eu tinha visto em algum lugar a quantidade de dados que eles têm, nem eles sabem. E eles... como que... Eu tinha visto em algum lugar, eu esqueci, eu vou achar, que em contrapartida à transparência de como eles manejam esses valores, eles dão contrapartidas ambientais. Então, eles fazem, tipo, não vou dar esse dado para vocês, não. Mas toma aqui uma mochila feita reciclável e tal. Toma aqui essa contrapartida de plantação de árvores, enfim. E não faz a transparência essas empresas, mas dão contrapartidas sociais, entre aspas, sabe? Eu queria saber como que vocês especificam, como que vocês fazem isso. Quando a gente criou, a maioria dos coletivos aqui de Porto Alegre que trabalham na mesma lógica que a gente, trabalha com preço por bairro. Por exemplo, então, bairros mais distantes, bairros mais difíceis de acesso, com mais morro, com mais subida, com um paralelepípedo, são mais caros. Bairros mais centrais, de mais fácil acesso, são mais baratos. Só que muitas vezes esses coletivos partiam dessa lógica porque eles tinham um local, um QG, um ambiente, uma sala em algum lugar onde os ciclistas podiam ficar e coletar de lá e fazer as entregas. Isso para entregas que são de grande número, né? Por exemplo, a gente tem a Pedal que entrega pacotes de café. Então, a empresa de café larga na sala deles todos esses pacotes e eles distribuem desse ponto inicial. A gente nunca teve esse local fixo ainda. A gente usa a nossa casa, que é a minha e da minha companheira, minha namorada Nicole, a gente começou a Puma juntas. Então, a nossa casa meio que é o QG, também porque é num ponto central, mas todo mundo mora aqui perto, então a gente decidiu partir do pressuposto da quilometragem.
Então, quanto a ciclista pedala, e esse é o valor. Então, até 3 quilômetros do ponto de coleta ao ponto de entrega é R$10. Então, 3 quilômetros aqui em Porto Alegre relativamente consegue atravessar uns 4, 5 bairros, assim. É justo. Até 5 quilômetros a gente cobra 12, até 7 quilômetros a gente cobra 15. Muitas vezes a gente não, quando a gente faz essas corridas, a gente não acha que é um valor bom, porque pedalar 7 quilômetros, dependendo do local, bucha. Mas Sim, aqui abriram uma ciclovia aqui perto, em Nova Iguaçu. Dei na telha de andar de bicicleta, andava 10 quilômetros. 10 quilômetros, você falou 7 quilômetros, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Realmente. E aí, para mais de 7 quilômetros, a gente cobra uma taxa de R$2 o quilômetro. Mas a média da nossa quilometragem é de R$3,30. Esses R$3,30, 15% fica retido para o coletivo e o restante todo vai para ciclista. A gente começou com uma taxa de 20% e depois a gente mudou porque a gente viu que fazia diferença ter esses 5% a mais para ciclista e a gente não estava precisando tanto do dinheiro no caixinha, como a gente não tem nenhum gasto fixo. E a gente fez essa tabela. Muitas pessoas acham que é um preço barato e muitas pessoas acham que é um preço caro. Então, alguns outros coletivos não concordam com o nosso preço, mas para nós funciona. E então é o nosso trabalho, né? A gente trabalha numa lógica diferente, então de quilometragem, que nesse sentido é parecido com os aplicativos, só que ao passo que os aplicativos pagam 15, 30 centavos, e olhe lá, o quilômetro rodado por um cicloentregador ou um motoboy, a gente consegue pagar R$3, mais ou menos, assim, R$2,90, R$2,80. E quando a gente tem essas situações de urgência, tudo isso vai para a ciclista, tudo isso reflete no trabalho da ciclista, que é quem, de fato, é a força de trabalho, né? Que sem ela não tem como nada acontecer. Claro, a basista, quem organiza tudo, também é imprescindível, né? Mas, então, a gente tem essa é a nossa precificação, e aí, muitas vezes, o que acontece é a gente perder parcerias, porque as pessoas querem um preço fixo. E a gente não concorda com o preço fixo. Eu não tenho como fixar um preço se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei o que eu estou carregando, se eu não sei se eu vou estar com 5 coisas nas minhas costas ou uma só. Né? Então, às vezes, a dificuldade dos pequenos negócios é esse. Eles querem, de novo, o imediatismo. Eles querem fazer, a pessoa está fazendo o pedido com eles e eles querem já poder dizer quanto vai ser a entrega. Né? Então, essa é a nossa dificuldade ainda hoje. Assim. A gente está tentando ajustar isso com mapas, assim, tentar criar uma nova ferramenta para conseguir facilitar para os nossos, para quem colabora com o nosso trabalho, para os nossos apoiadores, mas sem que a gente precise ficar refém de um preço que outros estabelecem como aceitável para o nosso trabalho. Então, a gente ainda vai se ajustando a isso, assim. E outras dificuldades também que a gente tem nessa parte, assim, que eu acho que é uma das partes mais difíceis, né, dessa organização do trabalho, por exemplo, a gente fica mais na região central aqui da cidade, e se a coleta é muito longe, por exemplo, é num bairro afastado, mas a entrega é próximo ao local de coleta, vamos supor. Então, claro, não é regra, mas a gente sempre tenta pensar como que vai ficar bom para o ciclista, porque às vezes ela anda 7 quilômetros só para coletar e a entrega vai ser de 1 quilômetro, e aí a gente vai receber por 1 quilômetro, mas andou 10, sabe? A gente encontra ainda essas dificuldades, a gente não tem nada resolvido, a gente analisa elas na hora, né? Quando a gente encontra, a gente conversa, diz o que ficaria bom, enfim, justamente porque tem essas questões delicadas aqui na cidade, aqui em Porto Alegre também tem muito morro, muita subida, então tem bairros que são horríveis, assim. Então, às vezes, pedalar 3 quilômetros para um bairro desse, 3 quilômetros para um bairro plano é diferente. E a gente leva isso em consideração. Pelo menos, a gente conversa sobre esses valores para ficar justo para a gente, né? E, claro, também aceitável para o cliente, porque isso é algo ainda que a gente tem que
que pensar, né? Nosso principal foco são pequenas empresas, enfim, e eles também são afetados, estão sendo afetados pela pandemia, né? Então, é complicado, assim, a gente manter a nossa dignidade. Ai, perdão, pessoal. O vizinho decidiu furar a parede. Enfim, manter essa dignidade, mas também não perder cliente, né? Tipo, é um jogo de cintura que a gente tem que estar tendo, né, para conseguir fazer isso. Exatamente. Eu acho que o fato de que a gente tem conhecimento prévio com atendimento ao cliente facilita essa parte, né? Então, isso que às vezes as pessoas também não percebem do quanto que tem de habilidade envolvida com esse serviço, né? Não é só pegar e entregar. A gente tem várias questões ali do tipo, onde é que eu vou carregar tal coisa? De que forma eu vou carregar? Eu vou botar no bagageiro da frente, eu vou levar na minha mochila, eu pego esse caminho, eu pego outro caminho, eu posso levar refrigerado ou não. Então, a gente considera várias coisas, porque o objetivo é entregar com excelência, né? Poder entregar aquilo da forma que a pessoa gostaria de receber. Então, muitas vezes a gente recebe torto para entregar, então é um desafio, assim. Então, tem todas essas nuances que a gente leva em consideração trabalhando também. Gente, muito legal, muito legais as experiências de vocês. Bom, enquanto o pessoal... Alguém quer perguntar? Eu tenho perguntas, comentários, né? Eu queria ouvir vocês também. Alguém gostaria de comentar, perguntar? Eu queria, mas eu queria fazer só um comentário mesmo, não é uma pergunta. Eu achei muito legal conhecer o trabalho de vocês, assim, a gente tem falado e lido muitos textos sobre a uberização do trabalho, né, como a Esther apresentou, também sobre a precarização, e toda vez que eu li os textos eu falava, caraca, essa lógica, ela é tão bizarra, né, tipo, como resistir, sabe, como fazer frente a uma precarização, como fazer frente a essas imposições que são diversas, que não são só do sistema, o sistema, mas também dos próprios clientes que vocês estão relatando, né? Tipo, é uma coisa muito grande, é um sistema macro, assim, que meio que pressiona. E aí tô achando incrível escutar vocês, porque vocês estão justamente ilustrando isso para mim, que há possibilidade de resistência e de criação de novas formas de, óbvio, com dificuldades que vocês estão relatando, mas ao mesmo tempo é isso, assim, sabe? É muito potente escutar formas de resistir frente a esse cenário que a gente está vivendo. Então, na verdade, meu comentário é mais nesse sentido de agradecer mesmo, porque eu estou achando muito enriquecedor e potente para a minha formação, acho que para a turma como um todo. Obrigada, meninas, vocês são incríveis. Nada. Vou seguir vocês lá no Instagram. Podem seguir, @PumaEntregas. Por favor e obrigada, gente. Obrigado, Marisol, pelo comentário. Eu queria aproveitar começar pela parte final. Acho que todo mundo que puder curtir, divulgar o trabalho. Eu acho que é uma maneira também da gente fazer de uma certa forma, estar participando, né, desse modo de, como a Mari trouxe agora, como resistir, né, a essa máquina do mundo que virou o neoliberalismo, né? E vocês estão fazendo isso de uma forma muito muito incrível, né? Cada situação dessas que vocês relatam é uma forma de enfrentamento, né? A gente pode dizer que isso é uma verdadeira micropolítica, porque cada conversa dessas que vocês têm, né, com às vezes os clientes que eles estão assim, a expectativa deles é que esse trabalho seja um trabalho de exploração das pessoas, e às vezes alguns se dão conta, mas outras pessoas não. Então, assim, cada conversa dessas, ela está tensionando para o outro lado, porque a máquina que faz o tensionamento para que a coisa seja sempre mais do mesmo, ela é muito, muito brutal e muito, entre aspas, sofisticada, né? Porque ela tem muito recurso e ela está o tempo todo jogando essas coisas na cabeça das pessoas, bem dentro da alma, né?
como a gente viu em alguns filmes que mostram isso. O negócio é muito mais sofisticado, no pior sentido possível, do que a gente, às vezes, até tem noção, né? Então, cada coisa que vocês estão inventando para fazer esse enfrentamento é muito importante, né? Desde a coisa dos aplicativos, de conversar com os outros coletivos, de conversar com os fornecedores, com as parcerias, com os apoiadores, né? Então, assim, também é muito legal e queria saudar bastante o trabalho de vocês. Eu conheci o trabalho de vocês a partir de um livro, né? A gente tem tentado compreender um pouco, é difícil compreender, né, a complexidade dessa maquinaria dos logaritmos, né? Dos logaritmos na exploração da vida. E aí vi que o livro do Rafael Grohmann, dos Laboratórios do Trabalho Digital, ele cita o trabalho de vocês. E foi lá que eu comecei a até acompanhar vocês no Instagram. E assim, então eu acho que a presença de vocês aqui também é um ato político, porque na medida que cada pessoa, que nem a Mari trouxe agora, vou curtir, divulgar, a gente está no Rio de Janeiro, uma outra realidade, mas isso tudo, né? Daqui um pouco alguém está acompanhando a Mari lá em Porto Alegre, né? Eu acho que é isso, né? Quanto mais essa rede puder se amplificar, mais a gente pode ter aquilo que a gente chama de esperança não ingênua, que o mundo pode ser outro, né? É uma política de esperança com base em lutas, né? E então, assim, um super agradecimento mesmo. Mas antes de fazer mais comentário, eu queria ver se mais alguém queria perguntar, senão a gente tira o espaço das pessoas, assim. Que nem o comentário da Mari agora, foi super bacana. Obrigado pelo comentário. Eu não quero nem perguntar muito. Eu só quero, primeiro, assim, agradecer, né? Porque tem aquelas conjunturas, João, do universo, né? Hoje, por acaso, uma segunda-feira, eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, aprendendo com esse coletivo poderosíssimo aí do Sul, né? Que traz a realidade desse trabalho feminino uberizado, ou fugindo da uberização, né? Porque é um processo complexo e eu acho que todos nós, independente da área que atuamos, temos um pouco desse monitoramento que é poderosíssimo, né? No meu caso, que eu sou professor, esse monitoramento ele acontece quando eu conecto as plataformas para fazer algum tipo de inserção de dados sobre meus alunos. Mas é assim, obrigado pela aula. Eu invejo várias conquistas de vocês e me inspiro ao mesmo tempo. Isso é fundamental. Eu sou sindicalista, né, do Sindicato dos Professores aqui, profissionais de educação, é até mais amplo, mas a grande maioria, até um processo histórico, acaba sendo professor, né? A gente teve um processo de terceirização e de enfraquecimento demais de outros profissionais da área de educação, com o fim dos concursos públicos, sabe? E falta de reconhecimento desses trabalhadores. Mas isso é outra conversa. E, assim, eu queria saber de vocês, uma questão que vocês falaram sobre essa doação para o coletivo. Sabe, eu acho que isso é riquíssimo, é uma dificuldade que nós temos hoje com o processo de sindicalização e essa falta de consciência de classe, né? Porque você precisa ter uma fonte de apoio caso você seja abandonado pelo seu contratante. Me levou para o filme que eu acompanho com meu filho, eu não sei se vocês perceberam, mas ele entrou aqui para falar comigo, me deu um beijo, e a gente assistiu uma série da Star Wars que é o Mandalorian. Eu não sei se vocês acompanham, e, cara, é incrível o quanto aquele filme tem uma relação prática com o que vocês estão fazendo, porque é necessário ter um fortalecimento coletivo, mas também ter um poder econômico para que vocês possam sentir engajamento e, no momento de dificuldade, isso sustentar essa ética, sabe, que vocês estão construindo. Eu acho isso incrível, sabe, de chegar para vocês assim, ó, vem para cá, ensina esse povo aqui da educação, porque eles não entenderam nada, sabe? A nossa contribuição é 1
dia, não, 1% do que a gente ganha no mês em um dos locais de trabalho, e não é nem de todos os locais de trabalho. 1%. E a gente tem uma dificuldade de criar esse engajamento. Eu não sei se, porque o grupo ainda é um grupo pequeno, talvez seja, a gente tem aqui milhares de professores, dezenas, centenas de milhares de professores. Só no município do Rio a gente tem aí para 600 mil professores, com a maior rede da América Latina. Então é um número gigantesco. Contando o estado inteiro, passa de 1 milhão de professores, profissionais de educação. Então, assim, agradecer, porque é fonte de inspiração, a gente precisa continuar se dedicando ao trabalho do fortalecimento coletivo. Então, queria saber um pouco de vocês sobre essa questão da doação de um percentual que é coletivo do seu trabalho, fruto da produção do trabalho de vocês. Obrigado e parabéns, continue, força. Já estou divulgando, já encaminhei para minha companheira aqui, ela vai divulgar também para os grupos dela, independente da área, porque é inspiração, é isso que a gente precisa, sabe? Trazer essa esperança, né? Obrigado. Obrigada pelas palavras. Eu fico boba. Eu fico boba com vocês falando, gente, porque a gente se encontrou num cenário onde a gente estava de costas para a parede, né? A gente não tinha para onde fugir. Então, foi nesse momento que a gente decidiu pegar as rédeas dessa situação e decidiu que ia ser das nossas vidas, né? Do nosso trabalho. Então, eu acho que esse movimento é um movimento de autorresponsabilidade que as pessoas também precisam estar prontas para fazer, né? Estar num coletivo, tu tá comprometida contigo, com o teu trabalho, mas também com o trabalho das outras pessoas, né? Então, a gente sente um senso de compromisso grupal, né? Eu não trabalho para mim, ou eu não trabalho para a Liege, ou a Liege trabalha para mim, né? A gente trabalha para nós mesmas e juntas a gente tenta alcançar as coisas que a gente acha que são necessárias para nós. E eu acho que esse é o reduto, assim. Eu sou professora também, sou professora de Ciências e Biologia, e eu tive a vivência em coletivo durante a faculdade, organização de ocupação, todas essas coisas. Então, essa formação foi crucial na minha vida para eu conseguir entender que esse é o formato de trabalho que é o mais justo para a gente no momento. E entender, assim, às vezes a gente fica, né, bem desmotivada com algumas coisas que acontecem, mas entender que a questão dos aplicativos e tudo mais, ali eles têm uma força muito maior, né? Eles facilitam o trabalho, que é uma mentira, né? Não facilita nem para o restaurante, nem para o comprador e nem para quem entrega, né? Que se dá um pepino, né, no iFood, não tem quem resolva. Né? O restaurante não sabe o que fazer, o entregador também fica abandonado e o cliente não sabe o que está acontecendo com a sua comida, né? Então, ele não vem para facilitar, né? Mas eles não têm algo que a gente tem, que é o olho no olho, né? É poder dar um choque de verdade, né? Nas pessoas que trabalham com a gente. Então, uma das coisas que a gente prima na nossa comunicação é a honestidade. Então, a gente fala o que tem que ser dito ali nas redes sociais, tentando ser o mais pedagógicas possível, né? Então, por exemplo, as pessoas exigiam que a gente subisse para entregar as coisas na porta das suas casas. Então, entrar no prédio, passar pela portaria, subir no elevador e a pessoa abrir a porta da sua casa para a gente entregar. Desde que eu sou criança, eu não me lembro um entregador de pizza fazer isso, né? Mas, tudo bem. As pessoas ainda têm isso do serviçal, né? Elas gostam de ser servidas, muitas vezes. Então, a gente teve que fazer esse processo de educação com os nossos clientes, fazer postagens, enviar mensagens de que, no meio de uma pandemia, era absurdo exigir que uma ciclista entrasse num prédio que ela não mora, né, subir num elevador onde tem outras pessoas, descer, então o risco de contaminação era muito maior, a perda de tempo também, ela tem que prender a bicicleta, ou se não tem onde prender, aquele é o veículo de trabalho, a gente não tem como deixar largado, né, então a gente teve que fazer esse movimento também de educar essas pessoas, e nessas a gente perdeu clientes. E eu vejo que foi um livramento, assim, porque são pessoas que não respeitavam o nosso trabalho, não conseguiam entender. E que, no final, como o João falou antes, talvez inconscientemente buscavam a exploração desse serviço. Né? Mas a gente atua nesse sentido de não permitir ser explorado.
porque é o reduto que a gente tem, né? É aqui que a gente consegue se proteger. Em outros espaços, como tu falou, né, nas organizações escolares é muito mais difícil. Então, pelo menos a gente estando em menos, a gente consegue definir e tomar as rédeas das nossas escolhas, assim. E eu agradeço, gente, os elogios, os compartilhamentos, tudo. Eu só fiquei feliz de poder participar, a gente poder compartilhar as nossas experiências e também perceber que a academia segue nessa discussão, assim, e está alinhada ao que acontece nas ruas, né? Que eu também me formei em 2019, eu era muito ativa e eu não tive ainda condições de voltar para a faculdade para fazer um mestrado, que é o que eu gostaria de fazer. Então, é muito interessante poder ver que as pessoas estão olhando, né, o trabalho, a dificuldade, as formas de resistir, tudo isso, e é assim que a gente constrói esse senso de comunidade e mantém viva o senso de humanidade, né? Que é assim que a gente vai respeitar o trabalhador, entendendo que ele é uma pessoa, ele tem filhos, ou, né, ele trabalha o dia inteiro, ele bota a gasolina na própria moto, ele faz a manutenção da própria bicicleta. Então, pensar nisso quando vai olhar para o trabalhador, né? Que é isso que vocês estavam explicando, que eu acho que é importante também todo mundo, né, a sociedade entender que a gente se banca para trabalhar, os entregadores. Isso é muito injusto. E a valorização do nosso trabalho, então, é pior ainda. Então, eu fiquei muito feliz de ver esse debate, toda essa discussão, principalmente na área da psicologia, que é essencial, né? Fiquei muito feliz, gente. Muito obrigada pelo convite de vocês também. E eu não sei, imagino que para a Carol também, mas para nós também é inspirador estar aqui. Porque a Puma, a gente está construindo a Puma, não foi, embora seja, não foi pensado ser um movimento de resistência necessariamente, um planejamento. Foram meninas que queriam sobreviver nessa pandemia. Foi isso, a gente está tentando sobreviver. Claro que a gente está fazendo isso, mas, entende? Não foi uma luta planejada disso, será uma luta de resistência, né? Então, é inspirador para a gente, porque a gente sabe como é que o trabalho funciona, enfim, em muitos momentos a gente leva um monte de rasteira e desanima um pouco, enfim, a gente está no início do coletivo, né? Tem um ano e pouquinho, ainda está engatinhando. E então, também quero agradecer o convite, realmente é muito inspirador para a gente saber que o nosso trabalho que a gente está fazendo, que às vezes para nós parece só ser o mínimo, também pode tipo, motivar outras pessoas. Assim, isso é muito gostoso mesmo. Obrigado, Liege, Carol. Cara, muito legal ouvir vocês, muito mesmo. Não sei se alguém gostaria de fazer mais comentários ou questões. Posso falar rapidinho, João? Por favor, Vivian, por favor. A Vivian, queridíssima Vivian, que, né, a gente tem compartilhado uma caminhada já aí, podemos dizer, há alguns anos, né? E a Vivian é uma pessoa que é uma dessas lutadoras pela afirmação da dignidade na vida e no trabalho. Além de ser uma escritora maravilhosa. Pronto, falei, como dizia. Já denunciou. Não, queria agradecer também, acho que, assim como o Josemar, poxa, tive a sorte de poder estar aqui hoje, né? Até falei com o João que eu não estou podendo estar tão presente quanto antes, mas acho que já estou vendo o horizonte de poder retornar uma frequência, até porque aprendo muito, né? E aí hoje eu dei essa sorte. Já estou seguindo vocês lá no Instagram. Fui uma vez a Porto Alegre, foi um pouco antes da pandemia. Bom, podendo voltar, certamente farei uso dos serviços, mas estou divulgando. Já vi muito rapidamente aqui que acho que é um pouco como o Josemar falou, né? Assim, é muito amplo, né? Claro que existe um objetivo inicial, mas eu estava vendo algumas postagens, né, que tem a ver com ampliar o conhecimento da própria questão da entrega da bicicleta, etc. e tal, né? Essa coisa sobre uma educação mesmo dos clientes em relação a essa cultura do serviço, né? De você querer que as coisas cheguem nas suas mãos, mesmo que tenha uma pandemia rolando, e independente de pandemia, né? Você não pensar na situação do trabalhador ou da trabalhadora que vai fazer
vai entregar alguma coisa, ou em qualquer outra situação da vida, né? São muitas nuances que às vezes a gente não enxerga, né? Então, eu acho que acaba que, ainda que não seja o objetivo principal, vocês conseguem fazer um trabalho muito amplo, né? Assim, muito enriquecedor. Então, no meu caso, que não sou de Porto Alegre, estou acompanhando também para indicar outras pessoas, mas, sobretudo, para aprender, para me inspirar, como disse o Josemar também. Aí eu queria falar só rapidinho que, lembrar, eu sempre falo de filmes, e quem me conhece já está acostumado, né? Eu me lembrei do filme do Daniel Blake, acho que foi do ano passado, né? Foi coincidente, um pouco antes, eu acho, da pandemia, não sei se é do ano passado ou de 2019, mas eu acho que no Brasil chegou no ano passado, estava na Netflix, que é o Você Não Estava Aqui, o nome em português, falando exatamente sobre o trabalho relativo a essas plataformas, né? Então, eu não tenho nenhum desses aplicativos nos meus contatos. Eu procuro, quando eu passei a pedir mais, né, assim, no 2020, eu procurei trabalhar com estabelecimentos que tivessem trabalhadores minimamente contratados, mas não tem conhecimento também de algum coletivo, grupo, enfim, de trabalhadores e trabalhadoras no Rio que eu possa confiar. A gente teve várias, não sei se várias, mas algumas com certeza denúncias ano passado em relação à RAP e ao iFood. Eu estava dando uma pesquisada, realmente não é para o meu projeto meu de pesquisa, então também super parabenizo o Esther, acho fundamental, mas eu andei lendo sobre isso e vi algumas denúncias, então aí eu já não tinha, aí mesmo que eu não... Mas se tivesse um equivalente da Puma no Rio, se alguém souber, inclusive, por favor, divulgue. Então, esse filme eu acho sensacional, também estou anotando a dica do Josemar, e coloquei no chat um episódio do podcast do Sérgio Amadeu, até expliquei, mas para quem não viu, o podcast é sensacional, Tecnopolítica, fala de muitas coisas, inclusive tem uma entrevista do ano passado com uma professora da UFRJ, que agora me deu branco, porque eu estou ficando meio maluca, mas eu vou lembrar já, porque vocês com certeza vão lembrar. Se vocês falarem o nome aí, vocês vão lembrar. Bruno, ai meu Deus, esqueci, o João vai saber. Mas, enfim, e tem uma entrevista com a Ludmila Bilho sobre uberização. Mas tem vários outros que eu recomendo como podcast para dar uma olhada. Fernanda Bruno, como é que eu esqueci? Tem uma entrevista com a Fernanda Bruno. Então é isso, queria agradecer o convite do João, a apresentação e a pesquisa da Esther, a oportunidade de conhecer o coletivo de vocês, a minha admiração e essas sugestões para quem ainda não conhece ou não viu o filme do Daniel Blake. Acho que foi o último, se não é o último, é o penúltimo, e antes ele já vinha fazendo filmes sobre temáticas relativas ao trabalho. Então tem o clássico é o Daniel Blake, mas tem também o Pão e Rosas, enfim, é isso. Obrigada. Super obrigado, Vivian, também. Vocês, Carol e Inês, querem comentar? Agradecer, né, as falas todas, assim, e realmente é um trabalho político, né? É um trabalho político, porque a gente está criando essa forma de resistir justamente para a gente poder reter a nossa dignidade, nosso senso de escolha, de autonomia. Então, às vezes a gente não sabe o quanto reverbera nas pessoas, né? Justamente porque a gente está presa nessa plataforma de mídia que também censura certas coisas, valoriza outras coisas, né? Então a gente também fica um pouco presa nisso, assim. Mas a ideia é essa, fazer uma comunicação aberta e educativa, né, com quem nos segue, justamente para melhorar a qualidade da relação trabalhista, né, com quem pede tele e com quem faz a tele. Então, o nosso perfil tem várias indicações. Uma delas é a FUA, a Cidade das Bicicletas, que tem no YouTube, que é um documentário bem curtinho sobre uma cidade que só tem bicicletas.
né? Então, a gente também usa o nosso perfil para tentar estimular as pessoas a viverem a sua cidade de bicicleta, porque para nós também foi uma autonomia, uma coisa que, como mulheres, é muito difícil andar de bicicleta, andar a pé à noite. Uma forma de viver a cidade à noite, que é uma coisa que é muito cara, para mim, é a bicicleta. Então, é um lugar que eu me sinto segura e eu posso viver a minha cidade. Então, a relação com a bicicleta também é muito rica, para além da entrega em si, né? Então, às vezes, a gente fica presa só no trabalho, mas a gente também tem uma relação de independência com a bicicleta, que para as mulheres é estratosférica, assim, o quanto a gente consegue se soltar de algumas coisas com uma bicicleta dentro da cidade é bem interessante. Então, agradeço essa observação das postagens e tudo mais, e as indicações de vocês também. Eu já abri os links aqui para ouvir depois, para poder enriquecer também o nosso repertório e a gente partilhar com quem segue a gente, porque essa é a ideia, passar sempre a palavra para frente e mais pessoas estarem conversando sobre isso e melhor a gente ir ficando nessas nossas relações de prestação de trabalho. E a Puma também, ela bate de frente com muitas questões políticas, né? São muitos recortes, é essa questão de organização do trabalho, é a questão de gênero das mulheres no trabalho de modo geral, principalmente em entregas, que a gente sabe que predominantemente tem homens, é a bicicleta, que é contra essa cultura carrista que existe, né? Então, são bater de frente com muitas questões políticas, né? A Puma acaba sendo... como eu falei antes, sem necessariamente ser uma luta planejada, mas acaba sendo uma luta diária, assim, nesse sentido, com todas essas formas de opressão que existem, né? Gente, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo, muitíssimo. Aprendemos muito com vocês. E essa pergunta que está sempre colocada, né? Como resistir? Acho que vocês estão estão mostrando isso, né? Inventando maneiras, né? De criar espaços onde acho muito legal isso que vocês marcaram, Carol marcou, né? A dignidade tem que ser a primeira referência, né? A coisa mais importante. A partir daí as coisas podem se construir. Se não for assim, qual o sentido, né? De sempre estar explorando a vida, fazendo as pessoas adoecerem, para que a acumulação da riqueza fique sempre na mão de muito poucos, né? E a maior parte das pessoas, hoje no Brasil, infelizmente, tem milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar, né? Uma situação extrema da precarização. E acho que cada movimento que se fizer para criar alternativas, né, desse como resistir, que estejam pautados por essa dignidade, é uma forma de lutar contra essas desigualdades, num sentido bem amplo também, né? É uma luta que está num plano mais imediato, mas isso tem um poder de radiação que, felizmente, pode ser muito maior, às vezes, do que parece, né? E pode ser motivo de contágio, de inspiração para isso, que é a coisa mais importante, que é a vida digna, né? Eu achei muito legal também os comentários, isso que Vivian trouxe, e outras pessoas trouxeram, e a partir na inspiração da fala de vocês, né? Da gente tentar conhecer aqui no Rio, né? E das pessoas procurarem conhecer nas suas cidades, né? A Isabela está aqui com a gente, está escutando a gente lá do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso, cada pessoa que puder divulgar isso, curtir a página lá, Instagram do Puma, né, do trabalho de vocês, divulgar, compartilhar. E, na medida do possível, talvez isso vai acabar se construindo, se é que já não está acontecendo, Carol e Liege, que vocês, de repente, comecem a, né, eu acho que do jeito que for possível, construir alguma rede de divulgação desses coletivos, né, como se fosse uma página que tivesse conjugasse, né, uma central de coletivos alternativos, porque eu acho que isso talvez até já exista, né? Não sei. E se existir, é bom que a gente saiba, que a gente possa estar divulgando em vários lugares, porque é assim que essas redes vão se alimentando, né? Esse trabalho
de uma reeducação ética cidadã, de outras possibilidades de estar no mundo que vocês estão fazendo, ele também, como isso que Liege falou, né, é uma luta em várias frentes, múltiplas frentes. E ainda que todas elas sejam complexas, né, e muitas vezes articuladas na sua dificuldade de modificação, isso está produzindo movimentos, né? Eu tenho certeza que pelo que a gente ouviu aqui agora das pessoas, estou falando dos meus afetos aqui ouvindo vocês, tanto quanto possível, a gente vai tentar, né? Eu tenho pessoas da minha família que moram em Porto Alegre, por exemplo, eu vou divulgar, pedir para curtirem, para, né, na medida do possível, estarem nessa composição, né? Então, um super agradecimento, saudar o trabalho de vocês e dizer que é isso que faz sentido, eu acho, é isso que pode fazer sentido, né? Dignificar a vida, dignificar o trabalho, e isso só é possível com coletivização, né? Não é possível pensar um espaço que seja verdadeiramente de uma lógica democrática que está tão detonada, né, nos espaços da convivência democrática, só é possível com coletivização, né, aquilo que no espanhol é uma palavra muito bonita que não tem em português, nós outros, né? Nós outros, nós só podemos ser nós formos outros, né? O Ubuntu também, nós só podemos ser se formos coletivamente. Esse coletivamente, ele só tem sentido se ele for de cuidado com a vida, de cuidado com a gente, né? E isso que vocês fazem de uma forma tão bonita e muito corajosa e muito inspiradora também. Então, agradeço muitíssimo. Se vocês autorizarem, né, nós gostaríamos de tornar essa aula uma aula que possa ser divulgada no YouTube. Eu acho que é importante. Sem problema. Né? Se vocês autorizarem. E, eventualmente, a gente também tem projeto de fazer o podcast, porque a gente sabe que nem sempre o acesso à imagem ele é facilitado, porque você tem que ter o tempo na frente da tela. Então, às vezes, ter isso com áudio pode ser uma alternativa, né? Muito interessante também para fazer esse trabalho circular. Se vocês autorizarem, a gente pode fazer um podcast, a gente manda para vocês antes, para vocês darem uma escutada, ver se... Na verdade, seria o áudio dessa nossa conversa, né? E, tanto quanto possível, a gente amplificar isso. Eu acho que se nós não fizermos isso, o que a gente está fazendo não tem sentido. Se nós não estivermos nessa conexão de afirmação da vida digna, do cuidado, da saúde, de fato, por mais difícil que esteja o mundo, isso não pode ser abandonado, né? E o trabalho de vocês e as experiências de vocês mostram isso de uma forma muito, muito, muito potente, e muito viva e muito... Isso que vocês falaram, né? Do espaço dessa autenticidade, né? Que às vezes tem um preço alto, né? Às vezes você tem que escapar dessas lógicas que dão mais recompensas, né? Você é muito mais recompensado se você abrir mão de determinadas coisas, e uma delas pode ser, infelizmente, abrir mão da própria dignidade, né? Então, muito Exatamente. obrigado. Em relação... Vai, Carol, por favor. Desculpa te interromper, João. Eu vi que vocês falaram dos coletivos do Rio, aí eu mandei 2 links aqui na conversa, que são de cicloentregadoras do Rio de Janeiro. Ai, que maravilha. E as outras páginas que a gente tem, foi as que vocês já comentaram, né, dos entregadores antifascistas, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul também que tem um perfil para cada estado, mais ou menos, onde as pessoas estão organizadas, né? E então a ideia é essa, é criar esses vínculos entre todo mundo que trabalha na área e poder expandir. Então, podem apoiar o pessoal do Rio aí também, e sempre que a gente tiver outras indicações, a gente manda para vocês. E obrigado, Carol. Agradecer a oportunidade, a conversa. Muito obrigado. Você pode falar o nome dos coletivos para ficar no áudio? Que aí, quem for escutar pelo áudio, por favor. Claro. É Ciclo Courier, que é Courier, C-O-U-R-I-R, e Entregas Sustentáveis. Os 2 são do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Muito obrigado. E o de São Paulo, qual é? De São Paulo, a gente tem vários. É para Já, Entregas, J-A-H, e a gente tem
Como é que é, Li? Courrier, eu tinha falado antes? Senhorita Courrier? Senhoritas Courrier? Uhum, isso. Senhoritas com o N, com tio do espanhol, senhoritas Courrier. E aí a gente tem algumas pessoas também autônomas em São Paulo. E aí a gente pode mandar os links para a Esther e aí compartilhar com vocês depois. Muito legal Obrigado. mesmo. Então, gente, muito obrigado, Carol, Liege, as pessoas que estão aqui com a gente. Obrigadíssimo, Esther, por ter feito, né, o convite, todo o contato, pela apresentação. Né, a pesquisa da Esther está, acho que sendo também um espaço muito bacana para trazer essas discussões, né? E vai, né, Esther, participar, escutar as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Quanto mais a gente puder, né, naquilo que a gente faz, trabalhar nessa composição de redes, né, mais as coisas podem simplificar e mais a dignidade pode ser, de fato, o valor mais importante, né? Não sei se a Esther quer comentar, Carol, Liege. Primeiro, falar que muitos dos contatos que eu tive para impulsionar a minha pesquisa foram homens. Então, é muito legal e muito importante para mim, inclusive como pesquisadora mulher nesse campo, né? Que é um campo ainda muito masculino. Então, para mim foi muito importante escutar vocês e saber da experiência de vocês e me dar força também para seguir firme e buscar, inclusive, referenciais femininos também no campo para compor a pesquisa, sabe? Então, muito obrigada vocês. Espero que a gente continue super em contato. Pode me passar os links que eu vou passando para o pessoal também. E eu passo também qualquer informação, qualquer coisa. A gente continua com essa parceria aí. Vocês falaram tanto de parcerias, então eu acho que a gente pode estabelecer aí uma parceria da psicologia do trabalho da FRJ, com um núcleo, né? A gente tem um núcleo que se chama Trabalho Vivo, que é um núcleo de pesquisa, né, nessa área de trabalho. Então, estabelecer aí uma parceria com a Puma. E é isso, e agradecer muito também. Com certeza. Obrigada, Esther. A gente adorou muito o convite. Muito. Muito obrigada. E vamos manter em contato, óbvio. Então, Eu tenho só uma dúvida. O João, qual é o livro que tu comentou que ficou sabendo da gente? O Bem na hora que livro é o livro, eu vou colocar o nome aqui, Laboratórios do Trabalho Digital, do Rafael Groman. Eu acho que ele é da Unicinos. Saiu E pela aí Boitempo, ele... não foi? Oi? Saiu pela Boitempo, não foi? Eu creio que sim. Eu acabei de escrever um texto, aí estou citando os coletivos, né? Inclusive de vocês, o Puma, nesse artigo que vai sair num livro agora, daqui umas poucas semanas. E aí eles citam lá nesse... Foi legal que você falou, Liege, porque aí eu posso também fazer uma divulgação aqui desses coletivos, né, que vocês já trouxeram. Ele começa falando, né, do BREC, dos apps, né, que foi em 1º de julho de 2020. Aí ele fala dos Senhoritas, que é o coletivo que vocês trouxeram. Entregue como uma garota, não, esse é um documentário. O Transentrega, que é inspirado no Senhoritas Courrier. Tem o Pedal Express, que é aí de Porto Alegre também, que vocês comentaram. Foi criado em 2010, o Puma, vocês estão lá. Foi aí que eu conheci o trabalho de vocês. O Levou Courrier, que é outro coletivo com forte participação de mulheres. Contrate Quem Luta, que é um assistente virtual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e outros. Então, assim, eu fiz questão de transcrever nesse texto que vai sair agora num livro gratuito, que é para falar dessa situação da precarização, mas também dos movimentos de como resistir, né? E graças a esse livro que eu conheci o trabalho de vocês, que a gente conheceu, né? E a gente também tem a sorte de ter Esther no grupo pesquisando esse tema, que é um tema... Ele tem a ver com a questão dos trabalhos
das empresas de plataforma, mas é uma lógica que está se disseminando no campo social em outras situações. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que é da Boitempo, a Esther lembrou bem. Gente, então, muito obrigado, que vocês possam continuar, né, nessas lutas tão importantes, que vocês possam ficar bem, possam se cuidar como tem se cuidado, né? A gente nota também na fala de vocês esse cuidado com vocês e que esse trabalho possa se amplificar cada vez mais e ser cada vez mais uma dessas forças de construção de outros mundos possíveis, né? Tá bom? Muito obrigado, fiquem bem e vamos Muito ficar em obrigada, contato. gente. Obrigada. Obrigado, ficamos em contato. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado pelas presenças de todas as pessoas. Obrigado, Ine, obrigado, Ana, Esther, as presenças, Josimar, brigadão. Ficamos em contato. Até Beijo, mais. gente. Tchau, tchau.